Há 10 anos, o Brasil tem o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, e o Marco Civil criado para estabelecer o direito ao exercício da cidadania nos meios digitais, além da diversidade e da liberdade de expressão na internet. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa ao vivo nesse momento com o Dr. Fabrício Bettini Pascoal Polido, advogado sócio da L.O. Batista, professor associado de Direito Internacional, Direito Comparado e Tecnologias da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Fabrício Polido, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes. É um prazer ouvi-lo nesta segunda-feira. Bom dia a todos que nos ouvem, é um prazer falar com vocês. O Marco Civil completou exatos 10 anos na última semana, foi sancionado em 23 de abril de 2014. De lá para cá, o mundo mudou, a internet mudou e o Marco Civil da Internet precisa também acompanhar essas mudanças? Bom, acho que é importante pensar na relevância do Marco Civil como uma das pioneiras leis brasileiras para regular o uso da internet e também estabelecer o ambiente de direitos para os usuários no Brasil. Ela é festejada internacionalmente por seu significado, há uma série de desenvolvimentos que acompanharam o Marco Civil ao longo desses 10 anos de vida, de existência, e, mais do que tudo, pensamos no papel que o Marco Civil exerceu na regulação prévia dos serviços digitais, dos provedores de acesso à internet, por exemplo, tudo que diz respeito à conexão e também provimento de serviços de plataformas, como as redes sociais, os aplicativos de mensagem, as plataformas de compartilhamento de vídeo, como o YouTube, enfim, todo esse ambiente que proporcionou, ao longo desses 10 anos, um marco legal que eu chamaria de básico para exercício dos direitos dos usuários e também para obrigações para as plataformas. Mas são 10 anos, e acho que isso é muito importante, essa expectativa de que o Marco Civil da Internet seja revisado também, tanto do ponto de vista legislativo, como aquilo que já foi decidido pelos tribunais brasileiros nesse campo. Então, há uma expectativa, sim, de que ele acompanhe esse trabalho. É uma lei, como eu disse, pioneira no mundo, porque ela foi também exportada para outros sistemas que entenderam que regular a internet também seria um papel de apresentar essa base de direitos para os usuários, como a privacidade, como a liberdade de expressão, como o direito de acesso, que é fundamental nesse campo específico, a neutralidade de rede, ou seja, evitar que, eventualmente, a rede, o tráfego de dados, seja basicamente limitado, ou sobre esse tráfego sejam impostos limitações, restrições, que truncariam, fragmentariam a internet como nós conhecemos. Então, os pilares da liberdade de expressão, privacidade, neutralidade de rede continuam muito presentes. E é claro que hoje, pensando já no ambiente dos últimos anos, de disseminação de notícias falsas, discurso de ódio, e também, recentemente, o conteúdo que busca desestabilizar o sistema eleitoral brasileiro, os ataques democráticos, tudo isso foi levando, intensificando aí um viés político a respeito da necessidade não só de regulamentar plataformas, mas também revisar esse marco legal digital que é trazido com o Marco Civil da Internet. Então, por isso, esse ambiente aí de expectativa, ou esse cenário de expectativa em que o Marco Civil é colocado à prova, a teste, nesse cenário. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes. Vou ressaltar para os ouvintes que vocês estão acompanhando neste momento um veículo que é regulado, que tem regulação, só para deixar claro, porque senão as pessoas acham que quando a gente fala de regulação, a gente está falando de censura, não é isso. A gente está ouvindo um veículo que é regulado, a radiodifusão é regulada no Brasil. Vamos lá, doutor. Tem um artigo 19 do Marco Civil, que foi parar até no STF, que é aquele artigo que fala sobre, me corrija se eu estiver errado, que prevê ali aplicações de sanções às plataformas quando elas desobedecem ordens judiciais. E aí o Marco Civil prevê isso, houve até uma discussão no STF sobre esse tema. Só que hoje há uma grande discussão de que há uma demora entre a rede social ser notificada, a pessoa que é ofendida na rede social, acionar a justiça,
a justiça dá uma resposta e a rede social retirar. E aí muitos falam que esse artigo 19 foi tipo uma autorregulação, que deu liberdade para que as próprias plataformas fizessem a moderação dentro das suas redes. Que ponto que nós estamos sobre isso? Porque essa é uma discussão que é importante, porque a gente não está falando aqui de impedir que a pessoa se manifeste, mas a gente está falando de discurso de ódio, preconceito, racismo, homofobia, ataque à democracia. Essa autorregulação funcionou? Essa questão do Marco Civil funcionou? Ou ele demonstra que precisa de aperfeiçoamento? Qual que é a sua visão sobre isso? E vou acrescentar mais uma pergunta. O Marco Civil fala da neutralidade das redes, mas fala mais da questão de acesso, né, a pagamento e tal. Mas hoje a gente percebe que as plataformas não são neutras. Elas têm suas posições, elas se comportam como veículos de comunicação. Vou colocar assim, porque veículos de comunicação tem editorial. Elas se comportam assim, não apenas como plataformas. Essa é uma questão que a gente também precisa abordar quando a gente fala das plataformas de redes sociais que o Marco Civil não aborda? Tiago, obrigado pelas perguntas. A resposta é positiva para as duas delas que você me trouxe. A primeira porque, de fato, se nós acompanharmos a evolução do Marco Civil, da forma como ele foi aplicado pelos tribunais e da forma também que ele foi aplicado pelas próprias plataformas, né, pensando no que você trouxe a respeito do artigo 19 do Marco Civil, para aquele que nos ouve, o artigo 19 é considerado um dos pilares do Marco Civil no que diz respeito à responsabilidade de provedores como plataformas, serviços de redes sociais, aplicativos de mensagens, compartilhamento de vídeo, enfim, tudo aquilo que é o que nós conhecemos hoje como conjunto de serviços digitais aí disponíveis para os nossos usuários. E o artigo 19 prevê que as plataformas não são responsáveis, ou seja, e o artigo 19 exonera as plataformas da responsabilidade civil direta sobre o conteúdo gerado por terceiros, por usuários, exceto se, quando notificado, isso é muito importante, por ordem judicial prévia específica, essas plataformas não retirem, não removam esse conteúdo que eventualmente é considerado infrativo. Então, vai muito mais além do que aqueles casos envolvendo um conteúdo eventualmente difamatório, ou seja, um conteúdo que foi utilizado para prejudicar a honra de terceiro ou algo parecido. Por quê? Porque o Marco Civil partiu da ideia de que não seria possível, nem pelas plataformas, nem pelo judiciário ou administração pública, ou quem quer que seja, estabelecer censura prévia sobre esses conteúdos, né? E acho que esse é um ponto importante, porque o Marco Civil se ancora, né, se estabelece a partir de liberdades comunicativas e informativas, como a liberdade de expressão, é um direito fundamental dos usuários, isso é muito importante. No entanto, ela veda qualquer forma de censura, salvo se houver, naquele caso específico, um questionamento a respeito daquele conteúdo, e aí sim, a necessidade de ordem judicial prévia específica para a remoção desse conteúdo. E é verdade, Tiago, que as plataformas, ao longo desses anos, como o principal modelo de negócios, também desenharam as suas políticas de plataformas, ou seja, como as redes funcionariam. E elas estabeleceram, nas suas respectivas políticas, aquilo que nós chamamos de regras de moderação de conteúdo, ou seja, aquele conteúdo que eventualmente está em desconformidade com a plataforma é removido. E é verdade que, em determinadas situações, a remoção desse conteúdo unilateralmente pela plataforma vai gerar, sim, um direito legítimo do usuário de questionar esse conteúdo. Quais são os mecanismos que hoje existem para esse questionamento? Ou diretamente com a plataforma, ou judicialmente. E é verdade que, ao redor do mundo, pensando no ambiente europeu como o modelo, um laboratório de transformação, de mudança nesse caso, é que as plataformas tiveram e foram obrigadas a aperfeiçoar esses mecanismos de transparência, de controle a respeito da forma como esse conteúdo é moderado e dar aos usuários, o que são, acho que o mais importante, os mecanismos de contestar essas remoções, né? Porque o artigo 19, de fato, ele diz respeito à remoção judicial, e ele não estabelece nenhum parâmetro tecnicamente previsto sobre como as plataformas vão aplicar suas políticas. Mas pela própria
estrutura do Marco Civil da Internet, os modelos de negócios, né, seja de provimento de conexão, de serviço de internet, como o modelo de serviços de provimento de acesso, como são as redes sociais, as plataformas, é um modelo baseado no livre desenvolvimento desses negócios. No entanto, ele não é amplo e restrito, absoluto. Ele deve se compatibilizar com outros direitos e obrigações que estão no Marco Civil da Internet. Daí porque o artigo 19, e esse é muito importante, Tiago, abriu um flanco, uma trincheira, né, praticamente, para que esses casos fossem discutidos judicialmente e pressionar as plataformas para que elas modificassem as suas políticas, melhorassem a forma como esse conteúdo é questionado, ou seja, como eventualmente um usuário que se sentiu prejudicado, isso que é o mais importante, pudesse contestar. E nós sabemos que sim, as respostas muitas vezes são automáticas, são tratadas de forma muito lenta, muito demorada, se comparado com, por exemplo, a velocidade de uma medida liminar dada pelo juiz no curso do processo, quando o usuário tenha sido obrigado a judicializar e levado a isso. E isso é o que está sendo discutido hoje no Supremo Tribunal Federal, né, muito pressionado agora por conta dos últimos episódios políticos envolvendo as plataformas, desde o processo do projeto de lei 2630, a lei das fake news, como recentemente esse embate, o ringue digital instaurado entre o polêmico empresário Elon Musk, controlador da plataforma X, e o Supremo Tribunal Federal, especialmente na decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. O Supremo é pressionado para rediscutir o artigo 19, processo esse que está em tramitação, no recurso extraordinário do Supremo, o tema 987, que envolve a possível declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, a depender da decisão que o Supremo formar nesse caso, né, Tiago? Só que se tira o artigo 19, nós ficamos sem nada, nesse momento, ainda mais considerando o quadro da retirada do projeto de lei 2630, o projeto de lei de liberdade, transparência e responsabilidade da internet, também conhecido como projeto das leis de lei das fake news, e que agora no Congresso Nacional, possivelmente, não se sabe ainda, porque a pauta está trancada, né, pode caminhar para um novo projeto de lei a toque de caixa. Então, é basicamente isso que acontece. Enquanto o Supremo Tribunal faz um papel, como é o papel constitucional de freios e contrapesos, para também limitar o poder, eventualmente, dos abusos trazidos por decisões de outros poderes, do legislativo e do executivo, ele também tem que fazer o controle judicial de casos que são levados ao Supremo. Então, eu uso uma expressão, praticamente ele voltar ao paredão do direito digital, porque essas questões acabam sendo trazidas e acabam no Supremo Tribunal, em virtude dos direitos e garantias fundamentais que estão no Marco Civil e que têm natureza constitucional, como é a liberdade de expressão, o direito à privacidade, e esses aspectos acabam sendo, poucas vezes, né, bem entendidos, e o senso comum vai achar que realmente somente o Marco Civil ele dá esse poder todo para as plataformas, quando não é verdade, né? O Marco Civil ele traz esse espaço para que o judiciário, de modo democrático, também intervenha nos conflitos, nos litígios que são trazidos em matéria digital. Se dependesse só para fechar, de moderação de conteúdo pelas plataformas, sem a possibilidade de que o Estado, o judiciário, controle essas medidas, aí sim nós chegaríamos num estado muito, muito, muito prejudicial aos direitos e garantias fundamentais, já que as plataformas, tecnicamente, nas suas políticas, não estão nas políticas, não estão comprometidas com direitos e garantias fundamentais. Por isso que a Constituição e as leis que fazem esse papel de exigir das empresas, qualquer ator privado, o cumprimento e a observância desses direitos fundamentais. Então, isso é muito importante para que nós tenhamos essa base de debate aqui a respeito dos 10 anos do Marco Civil, quanto ele se amadureceu, mas ele trouxe também esses desafios típicos de uma lei que só tem 10 anos, né? Acho que esse é o ponto relevante aí no nosso debate. Doutor, nosso tempo está estourando, mas eu preciso fazer uma pergunta rápida aqui, vou pedir para o doutor responder rapidamente.
Sobre a questão que a gente fala de solidariedade das plataformas, que o Marco Civil não prevê isso. Solidariedade quando uma empresa que é julgada, às vezes ela é condenada porque ela faz parte de um processo. Estou pegando aqui, não sou uma pessoa do direito, mas para que as pessoas entendam. Colocar as plataformas como responsáveis também, quando os conteúdos são, pelo algoritmo dela, são multiplicados e são mentirosos, discriminatórios, preconceito, racial, é uma saída também para ajudar nessa moderação? Porque há essa discussão também, né, delas serem também responsáveis, né? Vou pedir para o doutor responder rápido, que eu estou com tempo. Não, todo modelo de revisão da base da responsabilidade é necessário, porque ele vai prever se realmente faz sentido ainda mantermos um regime que exclui total responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo gerado. Isso é uma questão do Marco Civil, do artigo 19, ou se em novas leis e regulamentos que agora estão sob discussão, essa responsabilidade tem que ser repensada. Se nós olharmos hoje no modelo, né, por exemplo, de publicidade comportamental, do direcionamento dos usuários para consumo, sistemas de recomendação online que são estabelecidos, seria, sim, importante, como tem sido feito na Europa. Isso foi feito na Europa porque um modelo que colocou as plataformas em uma obrigatória necessidade de se adequar às leis, de que a responsabilidade, sim, seja parametrizada, ou seja, moderada, modulada, de acordo com aquilo que é a ação da plataforma nesses sistemas, nos seus serviços, e como ela vai responder, porque a base da responsabilidade é uma obrigação. A obrigação, tecnicamente, vai forçar a plataforma a se conformar de uma determinada maneira, de acordo com a lei. Então, acho que esse é o principal ponto de debate atual, como fazer com que essa distribuição de obrigações e direitos seja equitativa, equilibrada. Se houver esse desequilíbrio, essas questões vão permanecer, né? E talvez não seja desejável, do ponto de vista legal, manter esse desnível como hoje ele se estabelece. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Fabrício Bettini Pascoal Polido, ele que é advogado sócio da L.O. Batista, professor associado de Direito Internacional, Direito Comparado e Tecnologias na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Dr. Fabrício, muito obrigado pelas suas informações, foi muito bom conversar com o senhor. Espaço sempre aberto para discutir esse assunto tão atual na nossa vida, que é a regulação da internet, o Marco Civil e outros assuntos ligados à lei, inclusive de proteção de dados. Voltaremos ao assunto mais vezes, doutor Fabrício. Obrigado, pessoal. Boa semana a todas e todos.